Rádio Pomerana FM 98,5 MHz, uma emissora da Associação de Radiodifusão Comunitária de Santa Maria de Jetibá. Boa tarde para você, ouvinte da Rádio Pomerana FM. Estou recebendo nos estúdios da nossa emissora a ortodontista Aline Caça para falar com a gente sobre a novidade que a Clisante traz para esse mês de novembro em Santa Maria de Jetibá e região. Boa tarde, Aline. Boa tarde para os nossos ouvintes. É um prazer receber você aqui nos nossos estúdios. Explica para a gente qual é essa novidade da Clisante. Então, esse mês de novembro, especialmente, é o mês da ortodontia na Clisante. E a gente está com foco em aparelhos tipo alinhadores transparentes, aqueles aparelhos conhecidos como Invisalign. E a gente tem condições muito especiais agora para esses tratamentos no mês de novembro. E quais essas condições especiais? O que tem de bom aí para o amigo ouvinte que esteja interessado em fazer um melhoramento da dentição através de aparelhos invisíveis? Isso, nós temos durante o mês todo, mas especialmente nos dias 21 e 22, a gente vai ter o plantão Invisalign. As avaliações vão estar todas voltadas para esse tipo de planejamento. E nesse dia da avaliação, a gente já consegue fazer os exames, radiografia, foto e o escaneamento intraoral, que é necessário para fazer o planejamento dos alinhadores. E aí a gente já consegue dar uma prévia do seu tratamento, como vai ficar. Em alguns casos a gente consegue até fazer já uma simulação do antes e depois. E a gente vai conseguir fazer melhores parcelamentos e melhores condições de pagamento, porque a gente está com uma parceria com a Invisalign, em que a gente está com um selo que a gente fala na empresa. A gente tem um selo que a gente está com descontos especiais com a Invisalign e a gente vai conseguir repassar isso para os nossos clientes agora em novembro. Ótimo. Bem, e como funciona esse aparelho invisível da Invisalign? Qual a diferença dele para um aparelho ortodôntico normal, convencional, que a população já está acostumada? Isso, bom você perguntar, porque muitas pessoas ainda não conhecem, mas ele já existe há muitos anos, só que a maioria dos aparelhos que funcionam muito bem são importados, então no Brasil ele não tem tanto tempo assim, mas a gente eu já fiz um caso desde 2019 que eu comecei a fazer alinhadores. 5 anos. Isso, mas eles ainda não resolviam tantos problemas quanto agora, porque a tecnologia foi inovando. Você vê, a tecnologia do mês para o outro você já tem novidade, né? Então hoje os aparelhos Invisalign conseguem substituir praticamente todos os tipos de tratamento ortodônticos dos antigos aparelhos fixos. Mesmo para aqueles dentes mais, vamos dizer assim, entre aspas, acavalados? Não sei como que fala. Isso, pode falar acavalado, encavalado, apinhado, não tem problema. Resolvem, né? E a vantagem é que a gente consegue fazer o planejamento antes de começar. Então, a gente não começa um tratamento e lá no meio vai vendo o que vai acontecendo e vai desviando o caminho e mudando a rota, né? Você já planeja todo antes, porque como é que ele é feito? É feito aquilo que eu falei, né? Os exames todos, o escaneamento. Esse escaneamento, ele vai ser colocado no programa do computador e nesse programa vai ser feito um desenho, um projeto de como a gente quer que os dentes fiquem. E aí a gente vai saber... o cliente quer que o dente dele fique também, né? Isso. E a gente vai saber quantos milímetros vai andar, quantos graus o dente vai andar, e a gente consegue saber quantos alinhadores serão. A movimentação é da seguinte forma: são feitas várias placas, são plaquinhas transparentes, bem discretas mesmo, e a ativação ela é feita com as trocas das placas. Então as trocas podem ser com 7 dias ou 14, vai depender. Nossa. Então o paciente leva as placas para casa com as datas marcadas nos envelopinhos onde estão os pares de alinhadores e vai fazendo essas trocas nos dias marcados, e de tempos em tempos ele vai na consulta para fazer o retorno, o acompanhamento e pegar novos alinhadores. Para ver se está no caminho certo, né? Seguindo o cronograma. Isso, ele tem que seguir aquela rota e a gente tem a rota desenhada, né? Então, a praticidade, que são menos consultas. Também eles são tirados para comer, então dá para comer a pipoca, dá para comer o torresmo, né? E escova e
coloca de novo. Não tem Mas tem aquele dificuldade desconforto nenhuma. também das dorzinhas, né? Do dente andando, essas coisas todas. Existe uma sensibilidade, mas muito menor do que com o aparelho fixo, porque a força é mais distribuída entre os dentes. Você ativa alguns dentes de cada vez, né? O fixo você já coloca, bum, vai todo mundo junto, né? Então você tem uma sensibilidade no segundo dia até o terceiro dia, bem pouca, mas consegue comer, mastigar normal. Com fixo, às vezes, você não consegue comer uma coisinha mais dura, né? Com alinhador não tem esse incômodo. Sem contar que ele não tem as pontinhas dos fios e os metais, os brackets, né? Que furam as bochechas. Ele é todo lisinho. Bem, já que o processo de planejamento é o mais importante, quanto tempo leva o planejamento desde que o cliente visita pela primeira vez o consultório? Isso, o planejamento... até você comentou como o cliente quer que fique, né? Isso tem a ver também com planejamento. Olha só, a gente faz esse projeto e em cima do escaneamento e das fotos, como se fosse, por exemplo, um arquiteto, um engenheiro que faz um projeto de uma casa, né? O cadista faz o desenho e tal, mas quem sabe aonde fica as colunas, aonde pode ter parede, não pode, aonde tem que ter, como que é a fundação, é o engenheiro que faz e o cadista desenha. Mais ou menos assim funciona com os alinhadores. O projeto ele é feito pela Invisalign, pelos técnicos da Invisalign que fazem esse desenho, mas não é no consultório, então? Não, o desenho dentro do programa, né? Mas quem orienta o cadista para desenhar é o dentista. Eu passo todas as informações que eu preciso que ele coloque naquele projeto. Então, daí eu falei que a importância do dentista conhecer a ortodontia, porque existem movimentos previsíveis, movimentos fáceis e difíceis, então a gente tem que tentar fazer um melhor tratamento com menos número de alinhadores possíveis, né? Então, a gente tem uma experiência, tem 20 anos que eu trabalho com ortodontia, né? Então, às vezes é um diferencial de um profissional para o outro, porque fala, mas não é tudo igual o alinhador? Todo mundo, tudo é Invisalign? Eu falei, o plástico, o aparelho e tal é igual, mas o projeto é o dentista que faz e ele tem que seguir esse projeto de acordo com os conhecimentos que ele tem. Mais conhecimentos, melhor projeto, melhor resultado. Em off, você estava dizendo que muitas pessoas falam, mas não funciona. Tem essa questão aí, né? De um não planejamento, não tão bom planejamento, vamos dizer assim. Isso, já ouvi falar que não funciona, mas é porque, se alguém quiser ver se funciona ou não, é só ir lá conversar comigo, que eu tenho um monte de foto de casos maravilhosos com alinhadores. Alguns motivos podem ser, ou exatamente isso que você falou, o projeto não foi feito um projeto biologicamente compatível, ou com uma movimentação aceitável, então, às vezes você põe uma movimentação que o dente não vai fazer, né? Ou, às vezes, alinhadores de marcas mais simples, não tão eficientes. Tem uns alinhadores nacionais, por exemplo, funcionam para alguns movimentinhos, mas às vezes não para esses casos mais complicados. Então, fica limitação. Bem, dentro do planejamento, eu perguntei os dias, demora quanto tempo? Tá. O planejamento, ele... Chegou lá na primeira vez, vocês vão fazer o planejamento até ele começar a colocar a primeira plaquinha no dente. É quanto tempo? Isso. Ele fica uma semana, a gente faz esse projeto, e aí eu chamo o cliente... Aí que ele entra na participação da escolha, né? E a gente mostra os projetos do antes e depois. Ele vai ver o desenho do dente dele, vai ver uma simulação com o dente novo no sorriso. Aí ele fala, gostei, achei legal. Tem gente que às vezes tem que aumentar dente, tem gente que diminui. Então, isso tudo a gente consegue conversar antes. Aí, depois de ele aprovando, a gente encomenda. Os alinhadores, eles demoram em média 30 dias para ser fabricados e chegarem no Brasil, porque eles vêm de fora. E em média, quantas placas, quantos alinhadores esse paciente vai utilizar? Vai variar de qual é o grau de movimentação, de apinhamento que ele vai ter, né? Tem pacientes que usam, às vezes, 10 plaquinhas, super rápido, que às vezes é 1 ou 2 dentinhos com giro leve. Agora tem pacientes que vão fazer um tratamento ortodôntico completo, aqueles com aparelho fixo que demorava 4 anos, que com os alinhadores demora em torno de uns 2 anos, mais ou menos. Mas tratamentos em média de 12 meses são bem frequentes. 1 ano. Bem, para os tratamentos normais, convencionais, após a retirada do aparelho convencional,
tinha aquela manutenção de usar um aparelho removível, a plaquinha. Nesses casos de aparelho invisível, também tem essa questão de usar no pós? Isso, se chama aparelho de contenção, né? Isso, da mesma forma em que ocorreu a movimentação, não importa se foi com fixo ou com alinhador, tem que usar a contenção. A contenção é para ela manter os dentes na posição, né, em que eles foram colocados. A vida toda? Há controvérsias hoje, mas eu acho que você usar uma contenção, e tem as contenções super confortáveis, da própria Invisalign tem uma contenção super fininha que você pode dormir com ela. As contenções, se você conseguir usar toda noite para dormir a vida toda, é uma ótima opção. Sabe por quê? Porque os nossos dentes, até de quem nunca usou aparelho, eles se movimentam a vida inteira por alterações fisiológicas naturais. Você não vai ficando mais velho, a gente não vai perdendo a bochecha, sim, vai perdendo o osso, toda a arcada vai mudando. E o dente também vai movimentando, assim como todo o nosso corpo muda. Então, se você tiver essa plaquinha para dormir, para conservar essa posição, é boa. E também uma coisa que está acontecendo muito agora, não é para isso a contenção, mas ela ajuda quem está apertando ou rangendo o dente à noite, ela ajuda a cobrir e proteger o dente dos desgastes, né? Existem aparelhos específicos para isso, para quem tem bruxismo mesmo. Mas às vezes as pessoas estão numa fase temporária, que estão apertando, rangendo e não tem sintomas de bruxismo nem nada. A plaquinha ela ajuda também a proteger. Outra coisa também, quem faz às vezes resinas estéticas nos dentes da frente, ou já quebrou algum dente, tem alguma restauração, uma resina na frente, quando você dorme ela protege também de você não quebrar, né, essas resinas à noite. Então tem algumas outras funções para incentivar e para usar a contenção, mas que os dentes se movimentam a vida toda, isso é verdade. Então, para este mês de novembro, quais os dias específicos mesmo? Isso, nós teremos dia 21 e 22, quinta e sexta-feira, o dia todo programado para fazer avaliações dos alinhadores. Quem quiser ir para fazer um antes e depois, para tirar dúvida, pode ir lá, passar, fazer um lanche, tomar um café. A projeção sai com uma semana, né? O planejamento, o planejamento. Isso. Agora, tem uma simulação que em alguns pacientes consegue fazer na hora. O scanner, ele tem um comando lá que você consegue fazer essa simulação na hora. Só para dar um gostinho, sabe? De como vai ficar. Isso. Agora, o planejamento mesmo, para saber quantos alinhadores e tal, é uma semana por aí. Sabe exatamente quanto tempo vai durar o tratamento, quando já sai esse planejamento. As variações são muito poucas, perto, né? Porque, assim, biologia é uma coisa muito pessoal, né? Um pode trocar a placa com 7 dias, outro com 14, então isso vai dar uma diferença no tempo, mas a quantidade de alinhadores é bem previsível, bem em cima do planejamento é o que acontece. Mais algum recado final para a população? Sim, né, para ninguém deixar para depois, não. Vamos aproveitar ainda agora em novembro, para a gente fazer essa avaliação. Quem tiver dúvida pode tirar. E muito importante também, às vezes a pessoa já usou aparelho no passado, não quer usar de novo por algum motivo, mas tem algum dentinho que está entortando, então esses casos são super rápidos de resolver, né? Ou também alguém que nunca quis usar aparelho na vida, pode passar lá. Ele é transparente mesmo, imperceptível? Ele é bem transparente, dependendo da distância que você tá, você não vê mesmo. Tem que estar muito pertinho para você conseguir enxergar. Em fotografia, então, quase não aparece, porque às vezes a pessoa trabalha com alguma coisa que não pode estar mostrando, né? O metal, esse daí, ele fica muito discreto. Muito obrigada, Aline, por sua participação e uma boa tarde. Obrigada, boa tarde.